Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos conhecer sobre equipamentos convencionais de iluminação. Nós vamos conhecer alguns tipos de refletores que a gente trabalha aqui no teatro e também vamos conhecer um pouquinho sobre alguns princípios básicos de angulação e foco de luz. Então, vamos começar? Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Bom, para a gente começar, a gente tem que pensar que todo o facho de luz ele tem um formato de cone. Então, quando você pensa a luz no palco, na realidade você está pensando uma sequência, uma série de cones de luz que aí vão estar compondo todos os efeitos de iluminação. Para que a gente tenha uma noção desse cone de luz e alguns princípios que a gente tem que observar, eu vou pedir, João, dá para você jogar o nosso cone de luz aqui? Dá para perceber aqui o formato do cone? O refletor lá em cima, ó, ele abre e forma esse círculo aqui. É exatamente esse desenho básico que o refletor dá em termos de luz. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar atenção é exatamente com relação à altura, porque esse cone ele tem um limite. Ou seja, se eu saio do cone, ó, eu fico no escuro. Toda a distribuição de luz, eu tenho que pensar o que eu quero iluminar dentro desse cone. Porque se eu fico, por exemplo, fora, olha só, eu estou aqui, uma parte minha está iluminando e como o restante está fora do cone, eu estou no escuro. Então, a primeira ideia em termos desse cone de luz é que eu tenho que ter o cuidado com relação à altura, para não acontecer de, olha só, cortar. O outro aspecto do cone de luz que eu quero falar com vocês é exatamente a questão da angulação. Aqui, gente, vocês estão me vendo com uma angulação de luz em 45 graus, que é exatamente a angulação ideal, que a gente chama o ângulo de ouro, porque pega realmente todo o meu rosto, todo o meu corpo, é a iluminação mais ideal para que você possa fazer no palco. A outra angulação é exatamente essa como vocês estão observando, que é a angulação de 90 graus. Essa angulação, o refletor vem de cima para baixo, pega aqui a minha cabeça e olha só como é que meu rosto fica todo sombreado. A gente chama essa angulação de zenital, ângulo zenital do equipamento. Aqui eu preparei um refletor para exatamente a gente entender como é que a gente lida com esse equipamento para afinar? Afinar, vocês já sabem que é exatamente ajustar o refletor aonde eu quero iluminar. Para começar, eu vou tirar essa escada aqui para que a gente possa iluminar aquela cadeira. O primeiro passo para a gente afinar um refletor é exatamente afrouxando aqui o seu ajuste vertical, né? Ou seja, deixar ele livre aqui. E aí, deixando que eu já deixei aqui a porca um pouco livre, para um movimento horizontal. O segundo passo é exatamente eu vou direcionar o refletor para onde que eu vou iluminar, no caso, aquela cadeira ali. Depois que eu acendi o refletor e direcionado, eu vou ajustar o foco, ou seja, para fechar ali na cadeira. Então você tem esse comando aqui que ajusta o foco do refletor. Então, quer dizer, eu vou fechar ali na cadeira, vou corrigir a altura dele para que ele esteja enquadrado, vou apertar e aí vou ajustar a direção dele, ou seja, está centralizado, e aí vou apertar essa porca e aí o nosso refletor está afinado. Que tipo de refletor? Eis a grande questão. PC, Fresnel, elipsoidal? Então, é exatamente o que nós vamos começar a conhecer agora.
os tipos de refletores. E o primeiro, gente, que eu quero mostrar é esse aqui, que é o refletor mais básico, que é o PC, refletor plano convexo. O refletor, então, que nós vamos conhecer agora é o plano convexo. E para que a gente possa ter uma noção, eu vou mostrar aqui dentro, que é exatamente o que define o nome dele. O refletor plano convexo, esse nome é definido exatamente por causa dessa lente aqui que caracteriza esse refletor. Plano convexo porque um lado da lente é plana, a outra é exatamente convexa, curva. Então o que acontece? Quando essa lâmpada aproxima da lente, o foco abre. Quando esse carrinho ele afasta da lente, o foco fecha. O carrinho é exatamente a estrutura do espelho refletor com a lâmpada. E aí eu aqui, ó, nessa peça aqui, controlo esse movimento de aproximar o carrinho da lente ou afastar o carrinho da lente. E aí vai exatamente ajustar o foco abrir ou o foco fechar. Dando continuidade, nós vamos mostrar também os acessórios. Depois vamos acender o refletor para vocês verem. O plano convexo, o PC, ele tem dois acessórios. O primeiro é essa peça aqui, você sempre não está ouvindo falar, que é o porta-gel, o porta-gelatina. Essa aqui é a gelatina, o filtro de cor, que a gente encaixa aqui, ó, e coloca no refletor para que ele possa colorir a luz, né? O porta-gel, gente, ele é encaixado aqui na frente, dessa forma aqui. A gente vem e encaixa ele aqui. Peraí, deixa eu só liberar. Corta, não deu certo. Quando eu quero dar uma coloração na luz, eu venho e coloco o porta-gel aqui na frente. Eu encaixo dessa forma aqui, aí ele vai dar a coloração, no caso aqui, azul. O segundo acessório é exatamente esse acessório aqui, que chama-se bandô. Ou seja, ele é uma estrutura com aletas que vai permitir a gente fazer um pequeno corte em termos da luz, né? Lembra que eu falei que ele dá um cone de luz? Então, às vezes eu quero dar um corte, eu quero cortar alguma parte mais arredondada desse cone, então eu uso essa peça que é o bandô. O bandô ele vem exatamente aqui na frente. Deixa eu ver aqui, deixa eu encaixar ele direitinho, ó, é o bandô. Então eu posso fazer o corte lateral, eu posso fazer o corte em termos de altura. Bom, agora que a gente conheceu um pouquinho da estrutura do plano convexo, vamos ver ele aceso? Bom, se vocês forem observar, o foco do plano convexo, ele tem uma borda mais definida, olha só, a sombra do meu dedo aqui, ó, uma borda mais definida, que a gente chama de borda dura, né? E aí, como eu disse para vocês, aqui atrás, quando eu movo o carrinho aproximando da lente, olha só, o foco aumenta. Quando eu movo o carrinho afastando da lente, olha só, o foco diminui. O segundo refletor, gente, é o Fresnel, que é esse refletor aqui, muito parecido com o PC. Para que a gente possa entender o motivo dele, vamos dar uma olhadinha aqui dentro dele? Olha só, o que eu quero mostrar. O refletor Fresnel, ele tem a mesma estrutura do PC, ou seja, ele tem o carrinho aqui com a lâmpada que afasta, que aproxima, mas a grande diferença é a lente. Olha só, é uma lente completamente
diferente da outra plano convexa. Essa é uma lente Fresnel. Por quê? Deixa eu mostrar aqui de frente. Ela tem esses círculos concêntricos que faz com que o foco de luz fique difuso, ele espalha a luz. Ele não tem um foco definido, borda dura, como é o caso do PC. Vamos dar uma olhadinha como é que ele vai funcionar? Então, gente, esse é o facho do refletor Fresnel. A grande diferença para o plano convexo PC é que o foco dele é um foco não muito definido, olha só. A borda dele não é uma borda dura, não é uma borda definida, como eu estou mostrando aqui, ó. Ele é um foco mais difuso, olha só, ele todo fechado e ele todo aberto. O outro detalhe é que além dele ter um foco difuso, ele tem uma intensidade de luz maior por conta da lente. E se você for observar aqui no centro, olha só, no centro da cadeira, a luz está mais intensa. E aqui na borda, a luz cai um pouquinho. O Fresnel, ele é um refletor muito utilizado para contraluz, para geral, exatamente porque ele dá uma intensidade maior de luz e um foco mais difuso. Aqui eu estou mostrando para vocês o efeito de uma contraluz feita com Fresnel. Vocês observarem, o palco não tem marca de facho de luz, é uma coisa só, é uma unidade só. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença dessa luz feita com PC. João, dá o PC aí, por favor. Pode tirar a contraluz com o Fresnel. Olha só a diferença. Aqui, ó, vocês podem observar que o PC, ele marca mais o chão, né? Olha só, você tem aqui uma borda, um facho de PC, aqui você tem outro facho de PC. Essa é exatamente a diferença entre o Fresnel e o PC.